Lateral esquerdo português chegando no Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esta especulação que vem rolando nas redes sociais do Kiko Vilas Boas, um jogador jovem, 23 anos, interessante. Fez uma boa disputa do Campeonato Português da terceira divisão nesta última temporada. Ele tem conversas com o Goiás. Além disso, comentar sobre outras informações a respeito dessa lateral esquerda. O Armando Evangelista já indicou um jogador do Arouca para o Goiás nessa posição na sequência da Série A. Quero trazer os detalhes e também sobre o Hugo. Vai ser liberado? Será que o Goiás vai continuar só com o Hugo e com o Sander também para a sequência do Brasileirão? Até quando vão ser os contratos? Esse raio-x completo dessa posição no Verdão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Também se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 10 mil inscritos, que já está bem próximo aqui no canal. E o nosso canal reserva também o Cortes do Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. O apoiador aqui do canal é a Zapay. Você consulta a placa do seu carro, da sua moto e verifica se tem uma dívida em aberto. Muito simples, gratuitamente, só você baixar o aplicativo, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Lá você pode consultar, por exemplo, apenas com a sua placa, você verifica se tem alguma dívida em aberto em relação a multas de trânsito, IPVA e licenciamento. Tendo um débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom, esse daqui, Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do aplicativo quanto também do Instagram da Zapay, para você verificar outros vários relatos do Brasil afora, também outras opções de serviço, o link na descrição e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa posição, a lateral esquerda, uma das mais precárias do Goiás nas últimas temporadas. Parece que agora para 2023 acertaram na contratação, né? O Sander já soma 13 assistências, né, até aqui no ano, sendo 3 delas na Série A do Campeonato Brasileiro, a última delas contra o Cruzeiro, a vitória por 1-0 no Estádio Independência. Mas o reserva acaba deixando muito a desejar. Não é o pior lateral esquerdo que já passou pelo Goiás nos últimos anos, mas para uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Hugo acaba devendo bastante. Quero conversar com vocês sobre esses assuntos. Um lateral esquerdo de Portugal, que foi especulado no Goiás, principalmente nos grupos do WhatsApp. Fui checar essa história envolvendo em relação ao lateral esquerdo, o Kiko Vilas Boas. Ele que tem 23 anos de idade, fez uma boa disputa da terceira divisão de Portugal, vestindo a camisa do São Joanense, acho que é essa a pronúncia correta dessa equipe. 30 partidas e 2 assistências. Agora, para a temporada 23-24, que já começa nesse próximo mês de agosto lá em Portugal e no continente europeu, a maior parte deles, ele foi contratado pelo Gil Vicente e firmou um contrato longo, até junho de 2026. É um jogador interessante, possivelmente. O Armando Evangelista, que trabalhou no Arouca por várias temporadas, fazendo contratações basicamente nesse sentido. Tanto de nacionalidades distintas, né, muitas diferentes. Você pode observar ali no Arouca, se não estiver enganado, tinha mais de 15 nacionalidades diferentes nessas últimas temporadas. E também jogadores apostas, vindo da segunda ou da terceira divisão, com esse perfil mais jovem. Pode ser, a gente não sabe, mas de procura do Goiás ou proposta oficial, não existe absolutamente nada envolvendo o nome do Kiko Vilas Boas, apenas uma conversa, um boato nos grupos do WhatsApp, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente sabe, futebol é difícil você chegar aqui e cravar que não existe absolutamente nada, porque do nada pode aparecer alguma coisa. Mas como ele acabou de chegar no Gil Vicente, acho muito difícil, sabe? Ele que é natural da cidade de Barcelos, na própria sede, né, do Gil Vicente, já teve uma passagem pelo clube na temporada de 2018 e agora esse retorno, com certeza, tem a expectativa de ser melhor aproveitado na sequência do ano. Então, em relação ao Vilas Boas, não existe procura, oferta, sondagem do Goiás, nada disso. Pode ter sido monitorado pelo técnico Armando Evangelista? Isso pode, porque, né, os técnicos, principalmente os portugueses, eles chegam com esse repertório de buscas, de procura por jogadores muito grandes, algo até diferente do que a gente vê atualmente no perfil dos técnicos brasileiros, né? Os portugueses, eles têm mais essa questão de scout, até mesmo outras pessoas que trabalham para auxiliar nesta questão. Mas em relação ao Vilas Boas, até acho que seria uma aposta interessante. É óbvio, a terceira divisão de Portugal é muito mais fraca do que uma Série D do Campeonato Brasileiro atualmente. Mas vai saber, 23 anos, uma aposta, enfim, algo para a composição do elenco, poderia ser um nome aceitável. Ele que começou nas categorias de base de uma equipe chamada Santa Maria, passa no Gil Vicente muito bem, na equipe Sub-19 em 2018, estreia no profissional pelo Gil Vicente, com apenas uma atuação, volta novamente para esse time chamado Santa Maria FC, lá em 2019, com 24 atuações, naquela ocasião também jogando a quarta divisão do campeonato português, era quase um campeonato regional.
passa também numa equipe chamada Brito SC em 2020 também, 17 partidas, num time chamado São Martinho na temporada 21-22, com 4 assistências em 29 jogos, e chegando agora por último no San Joanense, na terceira divisão portuguesa, sendo um nome importante, 30 jogos na temporada, 2 assistências, foi um titular absoluto na disputa da terceira divisão, mas já vem fazendo a pré-temporada no Gil Vicente da primeira divisão portuguesa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador, de especulações. Eu acho que é algo até natural e que eu, sendo o Goiás, se for continuar com o Armando Evangelista pro Campeonato Goiano de 2024, acho que é um perfil interessante pro Goiás ir atrás no ano que vem. Jogadores de Portugal, seja eles brasileiros ou até mesmo africanos, que falam português. Você encontra muitos jogadores de Moçambique, por exemplo, em Portugal. O Goiás fazia algumas apostas na segunda divisão, até mesmo na primeira divisão de Portugal, jogadores jovens que já têm um aval do Armando Evangelista. Acho que seria um perfil também interessante de apostas para 2024, mas nesse momento não existe absolutamente nada entre o Goiás e esse lateral esquerdo, o Kiko Vilas Boas, que já tem esse contrato longo lá no Gil Vicente. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro lateral esquerdo. Esse sim que foi uma indicação do Armando Evangelista para a diretoria do Goiás, que não abriu conversas, negociações por conta da parte financeira. Mas esse sim dá pra gente quase que cravar, até porque o futebol é difícil, né? A gente falar que sabe tudo, mas houve sim uma procura do Armando Evangelista para contar com o seu lateral esquerdo lá no Arouca, o Matheus Quaresma. Ele que é brasileiro, apesar do nome meio português, né? É quase todo mundo. 26 anos de idade, nessa última temporada europeia, 41 atuações, um gol marcado e 2 assistências. A questão é que o Matheus ele tem um contrato relativamente longo lá no Arouca, tem um valor de mercado até baixo, segundo o SofaScore, o Transfermarkt, de 1.050.000 euros, o que na cotação atual dá pouco mais de 5 milhões de reais. Independente disso, né, eu acho que ele vale muito mais, mas o Goiás não irá abrir os cofres nessa metade do ano para contratações. Não tem esse perfil a diretoria alviverde, né? No máximo um empréstimo, uma opção de compra, pagando 500 mil, 1 milhão de reais no final do ano. Essa questão de chegar e pagar 3, 4, 5 milhões de reais, o Goiás infelizmente ainda não virou essa chave. Então, em relação ao lateral esquerdo de Portugal, onde o Armando Evangelista gosta muito, tanto é que foi titular nas últimas 3 temporadas vestindo a camisa do Arouca, era o Matheus Quaresma, mas ele já tem inclusive sondagens de outros clubes do futebol europeu, como por exemplo o Clermont, essa equipe da primeira divisão francesa, e também do Besiktas, da Turquia, também já especulou a sua contratação, e outros clubes da primeira divisão espanhola. Então, um jogador caro, valorizado no mercado também, 26 anos, esse sim, foi uma indicação do Armando Evangelista, mas não irá chegar no Goiás por conta dessa parte financeira. Pode jogar como lateral esquerdo, um meia esquerda também, talvez pelo Hugo ter jogado, por exemplo, contra o Cruzeiro um pouco mais avançado, o Armando Evangelista tenha identificado essa característica. Quero agradecer também ao meu parceiro, o Periquito Brizado, que me ajudou em todas essas apurações que eu estou falando aqui hoje. Consultei tanto ele quanto também outras fontes do Goiás e me ajudou bastante na gravação desse vídeo para trazer aqui um pouco mais de atualizações para vocês. Se você não segue o Instagram dele, recomendo você ir lá e seguir também. Então, sobre o Matheus Quaresma, foi sim uma indicação do Armando Evangelista, mas não teve proposta oficial ou algo nesse sentido. Joga muita bola, convido você também a assistir os lances dele aqui no YouTube. O Arouca conta com muitos jogadores bem interessantes para o Goiás, né, na sequência do Brasileirão. Infelizmente, nessa parte financeira, acaba falando mais alto. Só para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a situação do Hugo e também do Sander. A tendência é que os dois continuem no Goiás, que sejam as únicas peças, né, de alternativas, enfim, para o técnico Armando Evangelista na reta final da primeira divisão. O Sander vinha de uma fase, digamos, negativa na parte de marcação, ali nos jogos contra o Santos, contra o Coritiba também. Sempre é um jogador muito regular, dificilmente ele tira uma nota pra gente como torcedor abaixo de 6, 6,5. Um cara que sabe fazer aquele feijão com arroz muito bem temperado e às vezes até faz uma mistura boa, como foi no caso das 3 assistências, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Brasileirão, ele conta com 38 jogos, o Sander já não é nenhum novinho, né, ele tem 30 e 32 anos. E também tem a parte de suspensões, 3 cartões amarelos, o cara acaba ficando fora. E o único reserva acaba sendo o Hugo, que apesar dos pesares, beleza, tem as suas limitações. Se entrar no time muito bem encaixado, ele acaba não comprometendo. Mas é muito pior do que em relação ao Sander. Entre liberar ele e ficar sem nenhum outro jogador, até mesmo quando surgiu a especulação tanto do Ceará quanto também do Guarani, e agora recentemente o próprio Edmil Pinheiro confirmou
que o Goiás iria sim repassar o jogador para o Atlético Goianiense na sequência da Série B. Quem barrou essa história acabou sendo o português, o Armando Evangelista. Até que o Hugo fez uma boa partida contra o Santa Fé, né? Foi titular lá na Colômbia, jogando 70 minutos. E eu falei isso aqui no vídeo. Não gosto do Hugo de forma alguma, mas não sou trouxa também de chegar e falar, não, libera o cara de primeira e você ficar sem esse jogador na posição. Até consegui uma outra informação também importante aqui pra gente, juntamente lá com o meu parceiro Periquito Brisado. O Goiás tinha, ou tem, não sei, mas ele teve a intenção de contratar mais um lateral esquerdo. Acabou que o tempo foi passando, a gente já está aí basicamente uma semana para fechar a janela de transferências, né? Na próxima quarta-feira, no dia 2 de agosto, e o tempo foi passando e parece que as prioridades mudaram. A tendência é que chegue mais um zagueiro. Esse zagueiro a gente pode basicamente cravar que irá chegar no Goiás, talvez um outro lateral, talvez um outro jogador pelas beiradas, um meio-campista, vai depender muito das oportunidades de mercado. Então, a tendência é que o Goiás siga com o Sander e também com o Hugo para a sequência do Brasileirão. Não é ideal, porque uma hora a gente vai precisar do Hugo. Tomara que o Armando Evangelista, conhecendo, né, de futebol, como ele já demonstrou no Arouca e agora também nos seus primeiros passos no Goiás, consiga recuperar também essa fase do jogador, 25 anos de idade. Lembrando que tanto o Hugo quanto também o Sander tem contrato com o Goiás somente até dezembro de 2023, principalmente em relação ao Sander. É óbvio, não vai chegar uma proposta de um Corinthians da vida, porque o Sander já tem 32 anos, mas é importante segurar, fazer um contrato um pouco mais longo, que esse jogador que é muito dedicado, muito regular também, né? O Sander é espetacular, um cara assim que raiz demais, sabe? E eu gostaria de ver o Sander por mais 3, 4 anos do Goiás, tranquilamente, seja na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. É um cara que eu admiro muito. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa posição. Acho que aqui o torcedor do Goiás mais sofreu nas últimas 10 temporadas, né? Só Pereba, que passou aqui no Goiás de 2014 pra frente, né? Só tristeza, agora finalmente com o Sander dando um pouquinho de alegria. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Não posso nem ser cruel ao Hernandes, né? Hernandes é aquele lateral esquerdo que passou na Série B de 2018. Fez uma boa segunda divisão, mas para a Série A não era o nome que daria conta. Vou deixar o nosso apoiador aqui do canal, ASAP, você encontra o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Também tem o nosso canal de cortes, o plano de membros, a página do Instagram, tudo você encontra aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros Esmeraldinos. Valeu, galera!